Fala pessoal, aqui é Vini Corrêa da Sim e hoje eu trouxe uma discussão bem interessante para vocês, que é sobre o manejo da síndrome coronariana aguda em algumas situações especiais. Na prática, a gente às vezes ignora essas situações especiais e maneja todo mundo igual, mas a gente sabe que esses pacientes têm que serem manejados aí de maneira peculiar, com alguns detalhes que a gente tem que se atentar. Então, essa discussão é muito importante e é uma discussão rápida e bem objetiva que eu preparei para vocês. Então, a primeira situação especial que a gente tem que se atentar são aqueles pacientes com alto risco de sangramento. Lembrando que na síndrome coronariana aguda, a gente tem que lembrar de calcular o risco de sangramento. Não precisa decorar os scores, mas procurar uma calculadora ali. Tem vários aplicativos, no UpToDate, ou até mesmo o MDCalc, vários aplicativos que a gente consegue achar esses scores que a gente utiliza na emergência. Para avaliar risco de sangramento, tem vários, o Crusade, a Acuity, a ARC, a gente acaba usando mais o Crusade, tá? E os pacientes com alto risco de sangramento, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Quais são esses cuidados? Para reduzir o sangramento nos pacientes com síndrome coronariana aguda. Então, a S, lógico, se tiver a formulação de 81 miligramas por dia, a gente vai deixar essa de manutenção, se não, vai deixar 100, né? Mas se tiver essa de 81, a gente pode estar utilizando. Não realiza o pré-tratamento na síndrome sem supra. Então, aqueles pacientes com síndrome sem supra de ST, a gente não vai fazer a dupla integração na sala de emergência, vai esperar para fazer durante a hemodinâmica, se tiver indicação, tá? E se a gente utilizar o segundo antiagregante, ou seja, aquele paciente que vai para o cateterismo, e a gente vê que esse paciente não tem indicação de cirurgia de revascularização, ou é aquele paciente que vai precisar, né, de uma angioplastia, para esse paciente a gente vai fazer o clopidogrel, porque a gente sabe que o prasugrel e o ticagrelor, apesar de eles serem melhores que o clopidogrel, para evitar complicações aí trombóticas, isquêmicas, eles sangram mais. Então, para os pacientes de alto risco de sangramento, a gente vai preferir utilizar o clopidogrel. E também aqueles pacientes que têm alta carga trombótica, principalmente no contexto de supra, de ST, que a gente acaba utilizando os inibidores da glicoproteína 2B3A, a principal representante aí é o tirofiban, tem o abciximab também, mas o que a gente utiliza mais na prática é o tirofiban. A gente vai só indicar quando tem complicações importantes aí na angioplastia. A angioplastia é super complexa, que complicou muito trombo, e aí a gente acaba utilizando, mas com muita cautela. Protetor gástrico para todo mundo com alto risco de sangramento, tá? Isso é indiscutível. E a gente sabe que os inibidores da bomba de próton, principalmente o omeprazol, ele interage aí com o clopidogrel e pode reduzir a ação do clopidogrel. Então, as diretrizes recomendam utilizar ranitidina, mas a gente sabe que a ranitidina está em falta no mercado, então a opção mais plausível é o pantoprazol, que ele tem menor interação com o clopidogrel do que o omeprazol. Então, protetor gástrico para todos os pacientes com alto risco de sangramento. Acesso radial para o cárdio, porque sangra menos do que o acesso femoral. Então, a gente acaba utilizando acesso radial para todos os pacientes que vão para o cateterismo, se possível, mas ainda mais para esses pacientes com alto risco de sangramento. E temos que ter alguns cuidados especiais naqueles pacientes que utilizam anticoagulação oral. Se for um paciente que usa Marevan, a gente tem que solicitar um INR na urgência, e de acordo com o INR, a gente vai avaliar aí se vai entrar com anticoagulante, se vai para o CAT ou vai esperar. Então, isso eu vou discutir daqui a pouco com vocês. E também os pacientes com DOCAS, a gente tem algumas recomendações específicas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E lógico, se o paciente tiver disfunção renal, for mais idoso, a gente vai corrigir as doses também da enoxaparina de acordo com o clearance de creatinina e com a idade, tá? Então, a gente sabe que os pacientes acima de 75 anos, né, a gente vai fazer 0,75 miligramas por quilo de enoxaparina 2 vezes ao dia, e aqueles pacientes com clearance de creatinina entre 15 e 30, a gente vai usar 1 miligrama por quilo por dia de enoxaparina uma vez ao dia, e se o paciente tiver um clearance de creatinina abaixo de 15, não vamos usar enoxaparina, sim, a heparina não fracionada. E, então, quais são os cuidados que a gente tem que ter, né, com os pacientes que utilizam anticoagulação oral e vão para angioplastia, aí, vão para a estratégia invasiva,
na síndrome sem supra de ST. Então, primeira coisa, a gente tem que pegar aqueles pacientes mais graves, que eu sei que eu não posso esperar muito tempo para mandar esse paciente para o cateterismo, que são aqueles pacientes com choque cardiogênico, instabilidade elétrica, ou seja, tem muitas arritmias ventriculares acontecendo ali, ou uma angina recorrente ou refratária, ou aqueles pacientes de alto risco, né, Grace acima de 140, ou time maior ou igual a 5. Esses pacientes, a gente não pode esperar muito tempo para ir para o cateterismo, e aí, neste caso, né, em que o paciente vai para o cateterismo mais precoce, e o paciente está usando Marevan, né, e o NR está acima de 2,5, a gente não faz heparina. Mas, mesmo com o NR acima de 2,5, a gente manda esse paciente para o cateterismo, tá? E se o paciente estiver usando o DOAC, a gente pode usar doses menores aí de heparina não fracionada, que seria 60 unidades por quilo aí de ataque, ao invés de 70 unidades por quilo, que é o ataque habitual, tá? Agora, o paciente não precisa ir para o CAT correndo, eu consigo esperar um pouquinho, ele está tomando anticoagulante. Aí tem algumas medidas que eu posso fazer um pouquinho mais específicas. Ele está usando o Marevan, eu vou aguardar o INR cair abaixo de 2 para anticoagular, e abaixo de 1,5 para ir para cateterismo. Lembrando que eu não vou ficar fazendo vitamina K, complexo protrombínico para esses pacientes, porque isso aumenta o risco desses pacientes piorarem a isquemia miocárdica. Então, eu vou guardar o INR dele abaixar, vou suspender a varfarina, e aí, a partir desses limites, eu vou iniciar a anticoagulação e vou mandar o paciente para o cateterismo. Agora, se o paciente estiver utilizando algum DOAC, né, eu vou ter que olhar para quem? Para o clearance de creatinina dele. Porque quanto menor o clearance, maior tempo vai ser para metabolizar esses DOACs. Se o clearance estiver acima de 50, eu aguardo 24 horas para esse paciente ir para angioplastia. Se estiver abaixo de 50, eu aguardo 48 horas para esse paciente ir para angioplastia. Beleza, primeiro grupo de pacientes que a gente considera como situações especiais são os pacientes de alto risco de sangramento. Então, temos que tomar cuidado com essas medidas adicionais que a gente acaba esquecendo ali na correria do pronto-socorro. E as gestantes? O que a gente vai ter que se atentar em relação a esse grupo de pacientes? Então, a síndrome coronariana aguda nas gestantes, né, o mecanismo mais comum é a dissecção aguda de coronária, espontânea, né? Não é o mecanismo aterosclerótico comum nos pacientes com síndrome coronariana aguda. Aqui é esse mecanismo de dissecção espontânea de coronária, né? Porque tem várias explicações, mas principalmente por alterações hormonais ali da gestação que vão deixar essa parede arterial, né, mais suscetível a sofrer dissecção, tá? É mais comum no terceiro trimestre e no pós-parto precoce, então ali no período periparto, e tem alto risco de recorrência se a gestante engravidar de novo, tá? Então, isso pode recorrer, a gente tem que orientar as pacientes a isso, mas, teoricamente, a dissecção espontânea de coronária não é uma contraindicação absoluta para a paciente engravidar novamente, tá? E a gente tem que lembrar que toda paciente gestante com dor torácica, temos que pensar, né, em diagnósticos diferenciais, além da síndrome coronariana aguda. TEP é algo que a gente sempre tem que pensar, essas pacientes têm alto risco trombótico. Dissecção aguda de aorta também, né? Pelo mesmo racional ali da dissecção espontânea de coronária, também tem alterações ali das paredes, da parede arterial. Pacientes que desenvolvem pré-eclâmpsia, aumenta a pressão durante a gestação, também tem mais risco aí de fazer dissecção. E também durante o trabalho de parto, né? Em que tem bastante aumento aí de pressão intraabdominal, isso também pode predispor a dissecção aguda de aorta. E a gente tem que lembrar também de cardiomiopatia periparto, miocardite, embolia amniótica, que também podem ser causas aí de dor torácica na gestação, tá? E uma coisa importante que nós temos que lembrar é o que a gestante pode usar e o que a gestante não pode usar. Isso é uma preocupação recorrente em toda gestante que pisa no pronto-socorro, que é o que a gente mais morre de medo, né? O que eu posso prescrever para essa gestante? E o que eu posso prescrever para gestante com síndrome coronariana aguda, né? Então a gente sabe que o AS, né, ele é autorizado a utilizar, né, na gestação, assim como o clopidogrel. Só que se a gestante usar o clopidogrel para ela ter o parto
ideal é que não se utilize o clopidogrel por pelo menos 5 a 7 dias antes do parto, tá? Então, temos que ter esse cuidado também. As heparinas a gente pode utilizar, lembrar que tem mais risco de sangramento fetal, mas a gente pode usar. A nitroglicerina, né, os nitratos também podem ser utilizados, lembrando que isso pode também ocasionar hipotensão, diminuição do fluxo uteroplacentário, pode causar sofrimento fetal, mas está autorizado a utilizar na gestação, e beta-bloqueadores alguns específicos, principalmente o metoprolol, carvedilol e também o propranolol pode ser utilizado, tá? Morfina, só quando o paciente está com dor refratária, que nem o paciente habitual com síndrome coronariana aguda, a gente sabe que a morfina não é a primeira linha de analgesia, que ela diminui a absorção dos antiplaquetários, então a morfina ela acaba sendo uma opção para aquelas dores mais importantes e também na gestante pode ser utilizada nessas situações. Para reperfusão, no caso da síndrome com supra, né? Então, o trombolítico pode ser utilizado, não tem problema, e aqui o de escolha é a alteplase, tá? E a paciente também pode ir para o cateterismo. A gestação não é uma contraindicação para o cateterismo. Agora, o que a gente tem que se atentar? A gestante não pode utilizar. Então, o prasugrel de cagrelor não pode, tá? Assim como inibidores da glicoproteína 2B3A, né, o tirofiban, piximab não pode ser utilizado na gestação. O atenolol também não, está associado bastante aí à restrição do crescimento intrauterino. O IECA e BRA a gente sabe que também não pode, está associado a algumas malformações fetais. E a estatina também é proscrita na gestação, tá? Então, são alguns pontos que a gente tem que se lembrar se a paciente for gestante e chegar com síndrome coronariana aguda, e lembrar de pesquisar a dissecção de coronária, tá? E os idosos? O que nós temos que se atentar com esse grupo de pacientes? Sabemos que a maioria dos idosos aí, né, eles correspondem a uma parcela aí dos pacientes que têm manifestações atípicas da síndrome coronariana aguda. Então, não é aquele paciente que chega com uma dor torácica típica, pode ser aquela dor que não te convence muito, uma epigastralgia, uma dispneia. Então, são aquelas manifestações atípicas da síndrome coronariana aguda e os idosos são grupos que apresentam bastante aí essas manifestações atípicas. E uma coisa que a gente vê bastante na prática é que, por o paciente ser idoso, ele acaba sendo subtratado, porque muitos médicos têm medo, né, de tratar full esses pacientes, né, e esses pacientes sangrarem, são pacientes mais frágeis, mas a gente não pode ter medo de tratar. O tratamento é o mesmo, é pior a gente subtratar do que tratar normalmente esses pacientes. Então, temos que tratar, tá? E as adaptações que a gente faz vai ser de acordo com a função renal, vai ser de acordo com o risco de sangramento e também com a fragilidade. Nós vamos ver se esse paciente, qual que é a condição desse paciente? É um paciente dependente? É um paciente que tem um baixo prognóstico, super frágil? Aí, assim, a gente vai sempre colocar na balança, né, risco-benefício das terapias que a gente está dando. Mas a maioria dos idosos hoje em dia, né, a gente sabe que está aumentando aí a expectativa de vida da população e tem muitos idosos aí que são saudáveis, são independentes, então eles devem ser tratados de maneira full, tá? A única situação em que a gente tem que ajustar a dose de antiplaquetários, né, é quando o paciente tem um infarto com supra e vai ser trombolizado. Aí o clopidogrel deve ser, a dose de ataque deve ser suprimida em pacientes acima de 75 anos, tá? Apenas nessa situação. Nas outras situações, a gente não precisa ajustar a dose dos antiplaquetários, tá? A enoxaparina, se o paciente estiver acima de 75 anos, a gente suprime o ataque no infarto com supra e trombólise, tá? Então, se aquele paciente que for trombolizado no infarto com supra, a gente utiliza uma dose de ataque de 30 miligramas endovenosa de enoxaparina, mas para os pacientes acima de 75 anos, a gente acaba suprimindo essa dose de ataque e deixa uma manutenção de 0,75 miligramas por quilo 2 vezes ao dia, ao invés de ser aquela dose de 1 miligrama por quilo 2 vezes ao dia, tá? E aquele negócio que eu falei do grau de fragilidade, que a gente deve pesar riscos e benefícios quando a gente vai decidir tratar esse paciente. Doença renal crônica é um outro grupo de pacientes que nós temos que nos atentar. E o que a gente tem que se atentar aqui para o paciente que tem síndrome coronariana aguda e tem disfunção renal? Primeiro, a tropo basal já é elevada. Esses pacientes têm uma injúria miocárdica crônica, né? Então, quando ele chega para você com uma síndrome coronariana aguda, uma dor torácica, e a gente
pede uma tropa. Pode ser muito provável que essa tropa venha aumentada, acima do percentil 99. Então, o que a gente tem que se atentar? Se essa tropa curvou, ou seja, se teve uma variação tanto para mais quanto para menos entre uma dosagem e outra. E essa variação, em geral, é 20% que a gente assume como uma variação significativa. Lembrando que cada kit tem a sua tabelinha específica, né? A gente tem que se atentar a qual kit que o nosso hospital tem e qual o protocolo que ela se encaixa, tá? Mas o importante é que, para esses pacientes terem síndrome coronariana aguda, também temos que considerar a variação da troponina e lembrar que a troponina basal pode ser elevada. E também temos que fazer ajustes na dose da enoxaparina, lembrando, paciente com clearance entre 15 e 30, nós deixamos 1 mg por quilo subcutâneo uma vez ao dia, e com clearance abaixo de 15 a gente não utiliza a enoxaparina. Clearance acima de 30, dose normal de 1 mg por quilo 2 vezes ao dia. Já o Fondaparinux, a gente não utiliza quando o clearance de creatinina está abaixo de 20, tá? É proscrito. Os inibidores do P2Y12, né, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel, a gente sabe que os dados de segurança e eficácia são insuficientes quando o clearance é muito baixo, abaixo de 15, tá? Mas, na prática, a gente acaba utilizando, mas a gente sabe que para esses pacientes os dados ainda são bem escassos, tá? E nos pacientes com clearance também muito baixo, abaixo de 15, ou em diálise, a estratégia invasiva na síndrome sem supra, ou seja, esse cara chegou e eu vou mandar esse cara para o cateterismo, né, com a proposta de provável intervenção, ou seja, provável angioplastia, né, durante o cateterismo, a gente sabe que essa estratégia não tem impacto em mortalidade para esse grupo de pacientes com clearance muito baixo ou em diálise, tá? Então, esse é um dado bem importante. Bom, acho que dei alguns toques aí para vocês sobre situações especiais, assim, no coronariana aguda, e espero vocês na próxima aí. Um abraço. E não esqueça de curtir esse vídeo, se você gostou da aula, deixar seus feedbacks, comentários, e seguir a gente aqui no YouTube para você receber mais aulas nossas, e também no Instagram, emergência.sim.